Muito bom dia! Hoje é domingo e Viva Mais com muita informação e saúde para você e toda a sua família. No programa desta semana você confere. Você tem um bebê que chora muito? Aprenda a lidar com a situação sem estresse. No Tenha em Casa os benefícios da Celga. No quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer decupagem de folhas de revista para decorar garrafas de vidro. Veja também a segunda reportagem da série especial sobre adoção. O Viva Mais está só começando. Você já deve ter ouvido que os bebês, como não sabem falar, se comunicam muito através do choro, né? Mas por que será que alguns choram tanto? E como lidar com isso sem entrar em pânico e sem muito estresse? Veja agora no Viva Maternidade. Você já percebeu que alguns bebês choram demasiadamente? Uns choram mais, com mais frequência do que outros? Nessa situação, muitas vezes ficamos sem saber o que fazer para acalentá-los. Hoje, o Viva Maternidade traz algumas dicas para ajudar você a lidar com essa situação e acabar com o chororô. Primeiro, é preciso entender que o choro é a forma de comunicação do bebê com o mundo. Afinal, ele ainda não sabe falar. Ao contrário dos adultos que geralmente choram por motivos de tristeza, o bebê chora para avisar algo, se ele está com fome, com calor, desconfortável, com dor ou simplesmente cansado. Para isso é preciso desvendar o choro da criança e esse é um grande desafio. Mas de modo geral, quando o bebê estiver chorando, vá até a criança e dê a sua atenção. Ele vai sentir a sua presença e com isso vai se sentir muito mais seguro. De acordo com alguns especialistas, isso não vai fazer com que seu filho fique mimado, pelo contrário, ele vai se sentir mais seguro em relação ao mundo. Isso ajuda no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Como a criança não vem com manual de instrução, cabe a nós decifrar o motivo do choro. E isso não é tão simples assim. Mas se o seu filho é uma criança normal, saudável, vai ao pediatra periodicamente, fique tranquila. Com o passar das semanas, você vai entender o seu bebê e vai aprender a decifrar o motivo do choro dele. Se é por dor, por fome, calor ou simples desconforto ou uma fralda suja, por exemplo. Alguns especialistas orientam que se o seu bebê para de chorar quando você o coloca no colo, isso é um bom sinal. Significa que não tem nada de grave com a criança. Por exemplo, se você precisar colocar o seu filho no berço por alguns minutos para ir ao banheiro tomar banho, você pode fazer isso, mesmo que a criança fique lá, chorando. É um desafio, né? Mas é possível fazer sim. Converse com o seu filho que ele, em algum momento, vai entender que vai ficar ali alguns minutos sozinho, mas que logo você vai voltar. Vale lembrar que nos primeiros meses de vida do bebê, ele pode sofrer com cólicas abdominais. Isso causa choro inconsoláveis, por isso, mesmo que ele esteja no seu colo, ele pode continuar chorando. Mas de fato, o que fazer para acalmar o bebê na hora do choro? Veja só, além de tentar descobrir o motivo real do choro, vale algumas dicas. Dê bastante colo, carinho e atenção para o seu filho. Uma música relaxante também pode ajudar nesse processo para acalmar a criança. Além disso, entreta o seu filho com mimos e o brinquedo favorito. Se nada disso der certo, coloque seu filho no carrinho e vá passear. Isso mesmo, saia pela rua onde você mora ou pelo condomínio. Passear com a criança também pode acalmá-lo. Se nós adultos ficamos entediados dentro de casa, isso também não é diferente para a criança. Ter um bebê em casa exige muita dedicação, carinho e paciência. Para você, uma ótima semana e até a próxima! A Celga é uma hortaliça que contém grande quantidade de vitaminas A, C e niacina. A vitamina A é indispensável para a normalidade da visão, conserva a saúde da pele e das mucosas, auxilia no crescimento e faz parte da formação do esmalte dos dentes. A vitamina C dá resistência aos vasos sanguíneos, age contra infecções, evita problemas de pele, hemorragias e fragilidade dos ossos e dentes. A niacina, assim como todas as
muitas outras vitaminas do complexo B, evita problemas do aparelho digestivo e do sistema nervoso. A acelga possui ainda quantidades significativas de fibras que auxiliam no movimento intestinal. Em caso de prisão de ventre, a dica é preparar um bom laxante com meio copo de suco de acelga e uma colher de sopa de azeite. A acelga deve ser consumida moderadamente por conter alto teor de oxalato, uma substância que prejudica a absorção de cálcio no organismo. Esse tipo de hortaliça pode ser conservado em geladeira de 5 a 7 dias. E agora vamos direto para o quadro Qual dos Dois? Para você não se enganar nas opções de lanche, veja só essa comparação. Muita gente opta pela bolacha do tipo cream cracker no lanche da tarde durante a dieta. E isso, pasmem, é um erro comum. Ela contém muito mais caloria do que pão e torrada integrais, por exemplo. Para você ter uma ideia, 5 bolachas cream cracker são equivalentes em calorias a 3 bolachas wafer de morango. Isso mesmo, 5 biscoitos cream cracker têm 120 calorias e 3 biscoitos wafer de morango também. Ambos possuem bastante gordura, mas o wafer é ainda pior porque tem mais açúcar e carboidratos. E aí, vai ficar com qual dos dois? No próximo bloco, aprenda a decorar garrafas de vidro com folhas de revista. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Estamos de volta e no quadro Reutilize Mais você vai aprender a decorar garrafas de vidro com folhas de revista. E quem vai ensinar todo o processo é o artista plástico Val Matos. Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Eu sou Val Matos e vim aqui mostrar para todos vocês como reutilizar um lixo para ficar um luxo. Papel e caneta na mão. Vamos anotando aí em casa o que é preciso para fazer esse trabalho bem legal. Uma garrafa de vidro, não importa qual. Papel de revistas. Cola branca. Eu preciso também de uma tesoura. Verniz. Pincel. E para finalizar, o glitter dourado, que é a colinha dimensional para dar tonalidade ao nosso trabalho de hoje. Bom, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Inicialmente, eu pego a garrafa lisa e começo a trabalhar com o papel. O papel ele tem que estar intercalado. É um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça que vai dar certo no final. Eu já comecei essa garrafa aqui para adiantar para o pessoal aqui. Você tem que sempre pegar o papel e colar a pontinha do papel no final do outro papel que terminou, para dar um reajuste final na ponta da garrafa. Vamos cortar o papel agora, sempre o papel desenhando o modelo que está precisando na garrafa. Antes de pôr a cola, é bom dar uma olhadazinha se realmente casou o papel com o que está precisando terminar na garrafa. Vai passar a cola, espalha bem a cola. Passei a cola no papel, coloco o papel na garrafa. Sempre segurando com os dedos para o papel ficar bem, não tem importância de ficar uma brechinha não. Essa brechinha aqui ela vai ser coberta com a cola dimensional, que é a cola que vai finalizar o trabalho de hoje. E esse franzidozinho aqui não tem importância. Depois que colocar o verniz em cima, ele dá um ar bem rústico. Coloquei mais um papel, não é isso? Falta o que? A ponta da garrafa. Como o final é fino, eu vou utilizar papel menor para não ficar um papel só no final da garrafa. O que acontece? Eu vou dividir o papel aqui em dois, o outro pedaço eu não vou utilizar. E aqui eu dou continuidade ao nosso trabalho de hoje.
Sobrou um pedaço da garrafa, vamos dar finalização a esse pedacinho que sobrou. Nunca colocar cores parecidas, sempre cores diferentes uma da outra, para dar um acabamento perfeito. Ó. O preto veio junto com o verde e aí vai. Como aqui sobrou, pode deixar que a parte vai passar por cima, não tem problema. E é isso, terminada mais uma etapa. Essa parte nós concluímos. Agora eu vou dar continuidade a esse trabalho com a cola dimensional, que é a cola glitter. A cola glitter é para isso aqui. Você vai fazer uma costura com a dimensional e delineando os papéis, que é a segunda parte do nosso trabalho de hoje. Aqui eu estou passando o verniz e finalizando o nosso trabalho de hoje. O verniz é o que vai dar o brilho do material e fica mais bem bonito, né? Para você decorar a sua sala, a sua cozinha, você pode pôr onde você quiser. Dar de presente para um amigo, para um parente, para a mãe. E é isso aí. Um abraço a todos, espero do fundo do coração que todos vocês tenham gostado e até a próxima com outras novidades. Claro, com reciclagem. Viu só que efeito bacana dá para fazer com folhas de revista? E não só em garrafas, mas em móveis e outros acessórios. Parabéns, Val, pelo trabalho, saúde e sucesso para você. Um beijão para a fofa da sua mãe. A seguir, segunda reportagem da série especial sobre adoção. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Estamos de volta! Você acredita em destino? Que nessa vida nada é por acaso? Na semana passada, quando estreamos a série de reportagens especiais sobre adoção, o foco da primeira matéria foi quem pode adotar e qual o caminho. Hoje você vai acompanhar duas histórias nas quais a adoção foi obra do destino. De um lado, uma professora universitária que nunca tinha cogitado ser mãe pela vida agitada e cheia de compromissos que tinha. De outro, a visão de quem foi adotada por um médico, de quem recebeu os cuidados quando foi abandonada pela mãe biológica em um hospital. Histórias diferentes, mas com uma afinidade. A adoção caiu literalmente no colo. Veja só que emocionante. Sente aí no seu sofá, na sua cama, assista, se emocione e se inspire. Josi, 26 anos, assistente social, foi adotada ainda muito pequena. Tinha 2 anos e meio quando a mãe biológica a deixou em um hospital para cuidar dos médicos e nunca mais voltou. Acontece que o médico responsável pelo tratamento da então menina criou um forte vínculo afetivo com ela, tanto que se tornou seu pai. Parece mesmo uma história de conto infantil. Eu sou uma felizarda, né? Porque o meu processo de adoção é atípico. Eu não, graças a Deus, não passei por essas casas-lares. Então, assim, por mais que a gente diga, é uma casa-lar, mas não é a mesma coisa de uma família. Eles não devem ficar ali. O local deles é numa família, recebendo amor, educação, tudo que eles precisam. A adoção de Josi não foi do tipo comum, em que um pretendente entra na fila do Cadastro Nacional de Adoção e espera até o tão sonhado dia de ser agraciado com um filho. No caso dela, a relação de afeto foi construída antes mesmo de se pensar nisso. A vida é dinâmica. Muitas vezes as pessoas, no dia a dia, as relações humanas e o fato social está na frente do direito, né? Então, às vezes acontece de você, dessas vidas se encontrarem, né? E de se construir essa relação socioafetiva, relação na posse de estado de filho, essa relação de fato de filho que precisa ser regularizada. Então, também essas pessoas não tenham medo e busquem essa regularização, porque de fato essa declaração de filiação depende desse processo. A filiação pode ter a origem biológica e a origem afetiva, mas precisa através da adoção, desse processo de adoção. Graças a Deus, eu fui escolhida.
aquele lá de cima, aqui eu acho que se encaixa realmente aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque eles me complementaram e vice-versa, entendeu? Eu devo tudo, eu sou tudo por eles, por causa deles, por causa da educação que eles me passaram, dos valores e é isso, os amo demais, eles são a base. Depois de Josi, os pais dela adotaram mais 2 crianças. A família cresceu e ela conta que o universo da adoção é muito natural para eles, que nunca sofreu preconceitos por isso e que os pais sempre foram transparentes e verdadeiros. A conduta deles era conversar de uma maneira que a gente entendesse, né? Que a gente compreendesse. Eles costumavam dizer que a gente era filho do coração e que nós viemos de uma forma diferente dos outros, mas que não éramos menos amados por causa disso, entendeu? Então eles sempre souberam conduzir a conversa de uma maneira favorável, entendeu? E a gente teve apoio da família também, porque isso é muito importante, né? O apoio da família como um todo. Assim como Josi encontrou outra família de uma forma tão singular, Mariana também. A história é a seguinte: Marlene, na época professora universitária, foi orientar uma aluna que estava se formando. Em uma das orientações, ela conheceu o Abrigo Sorriso. Na ocasião, ela visitou o berçário a convite da coordenadora da instituição de acolhimento. E aí, como ela mesma define, aconteceu o encontro de almas, Marlene e Mariana. Foi um encontro assim, eu fiquei muito emocionada quando coloquei no braço. Vim para casa emocionada, continuei e comecei a visitar lá os sábados, trazer para casa, passar o dia e voltar. Com o passar dos dias, esse espaço foi aumentando, né? Sábado e domingo, até que chegou o carnaval e ela passou 4 dias, né? Devolvi na quarta-feira de cinzas e na quinta recebi um telefonema do abrigo dizendo que ela estava com muita febre e que não cessava com remédio. Eu fui imediatamente, coloquei-a nos braços, a febre passou e daí por diante eu trouxe para casa, né? Porque o remédio a gente viu qual era, né? Era amor. Quando usei a palavra destino para anunciar essa reportagem, é que há coisas na vida que se encaixam tão perfeitamente que não vejo outro nome a não ser amor, que representa tão bem quanto o que aconteceu com essas 2. Marlene já teve a experiência de dar aulas para pessoas com deficiência visual. E o detalhe, como vocês viram, é que Mariana não enxerga desde que nasceu. Hoje, Mariana está com 18 anos e a busca pela inclusão social da menina é constante. Mariana não caminhava, né, não falava. E aí eu comecei a buscar, né, instituições que ajudassem nesse desenvolvimento, nessa motiva. Ela não tinha incentivo, né, para caminhar. Não tinha estímulo, era essa palavra, não tinha estímulo. E facilmente ela angariou estímulo. Então ela foi desenvolvendo muito rapidamente. Aí coloquei numa escola particular, da professora que tinha sido minha colega, do Ninota Garcia, né, na época que eu ensinava lá. E ela lá também recebeu novos estímulos, né, exercícios para a melhoria do corpo, né. Foi muito interessante. Quando ela saiu de lá, ela foi para uma escola também só de deficientes, que era o Colégio do Estado. E lá ela se alfabetizou, né, no Braille, né, já tinha recebido um início nessa escola particular e nessa escola do Estado ela completou o processo de alfabetização. Aí quando ela saiu da escola onde ela se alfabetizou, aí eu coloquei em uma escola particular. Lá ela passou 3 anos, né, eu tirei, voltou para uma escola do Estado, passou 1 ano. E depois eu saí pesquisando escolas particulares para colocar. Fui tendo muitas decepções e aí começou, né, a dificuldade de inclusão que na legislação. A legislação contempla tranquilamente, mas de fato é difícil, não é? Aí então, nessa pesquisa cheguei até a escola onde ela hoje está. Tem 7 anos que ela está nessa escola, a escola
Quando eu conversei com a coordenação, ela disse, pode matricular hoje. Ela cursa o 2º ano do ensino médio e já sabe o que quer estudar na universidade: música. Dona de uma voz marcante, semelhante a cantoras como Maria Bethânia, a menina mulher atende ao meu pedido e dá uma palhinha. Nada como ter rosa na vida, rosa mesmo ou mesmo rosa mulher. Todos querem muito bem a rosa, quero eu, todo mundo também quer. Um amigo meu disse que em samba canta-se melhor flor e mulher. E eu que tenho rosas como tema, canto no compasso que quiser. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, das 35.850 pessoas que desejam adotar, apenas 1.690 aceitam crianças com algum tipo de deficiência física. O que para a maioria dos pretendentes à adoção seria um empecilho, para Marlene, que sequer pensava em ter filhos, o fato de Mariana não enxergar nunca foi algo que a impedisse de se tornar a mãe dela. A maturidade e o amor de Marlene são tão intensos que veja só como ela encara a deficiência de Mariana. A gente tem que viver com a diversidade. As pessoas são diferentes. Então, eu digo sempre, as pessoas riem. Hoje, nessa conjuntura atual, eu sou uma pessoa com deficiência tecnológica, né? Eu e o computador, e essa pecinha mágica desse tamanho, nós não temos química. Né? Eu vou até ganhar um bonitinho daquele que só. Ela fica olhando pra ele pra ela. Mas eu vou tirar um dia que estiver bem calmo. Aí eu vou. Mas você tem que ajudar sua mãe. E tá entendendo? Então, Mãe, mas que dia, mãe? Que dia calma nessa rotina? Vai chegar esse dia e quando eu souber também. Então, mas a inclusão andou, sabe? Andou a passos lentos, mas andou. Eu vejo que a inclusão da criança com deficiência num processo numa família adotiva, ela pode ser muito mais fácil do que numa família biológica, tá? Por quê? Porque eu acho, às vezes, essa criança que está numa instituição, ela foi rejeitada pelo fato da deficiência, ou ela não souberam lidar com isso. E independente de classe social, às vezes quanto maior a classe socioeconômica e cultural, maior pode ser a rejeição. Isso foi coisas que eu presenciei enquanto eu trabalhava numa instituição, numa PAI, durante muito tempo. Eu trabalhava lá e eu percebia na estimulação de bebês, né, o trabalho de estimulação de bebês, o quanto tempo as pessoas levavam para aceitar e para incluir o filho em outras atividades e nas escolas também que não fosse uma PAI. Então, eu acho que a família que escolhe ter uma criança com deficiência, ela está muito melhor preparada para isso, para a inclusão. Marlene nunca escondeu a origem de Mariana, apenas esperou um momento propício para contar de maneira adequada à menina como se deu o encontro das duas. Eu acho que a verdade prevalece em todos os campos, né? Aos 5 anos de idade, estava eu na cadeira, balançando, e deu aquela intuição, né? Aí eu disse, vou contar uma história para você. Aí comecei dizendo que tem uma menininha que a mãe não pôde criar por falta de condições financeiras. Então ela resolveu deixar na maternidade na esperança que aparecesse alguém, né, que pudesse adotá-la. Aí essa menininha, quando saiu da maternidade, foi para um abrigo que recebe crianças, né, nessa situação. E quando eu estava contando essa história, ela disse, que falei em abrigo, ela disse, Abrigo Sorriso. Ela lembrou. Eu disse, sim, Abrigo Sorriso. Essa menina sou eu. Eu disse, é você. A história, essa é a sua história. Acho que até gostei de ter esse destino, né? De ter essa sorte de uma família. Eu costumo dizer pra ela que eu não sabia o que seria de mim hoje se não fosse por essa família que eu tenho hoje. Hoje não se pode pensar em não falar não falar a verdade. É claro que às vezes tem verdades que são muito pesadas, são muito difíceis
de serem elaboradas ou até compreendidas pela criança. Mas os pais, às vezes, precisam, né, ser preparados para isso. Eu atendi casos em que a dificuldade de dizer a verdade para as crianças estava muito relacionada com a dificuldade das pessoas em assumirem as suas próprias dificuldades. Dificuldades de serem abandonadas, dificuldade até inicial quanto à sua esterilidade. Então, se eu não assumo que sou estéril, como é que eu vou dizer que eu não pude ter um filho e adotei? Então, essas questões também são importantes na hora de preparar uma pessoa para adoção. Para encerrar a reportagem, fiquem com um poema escrito por Marlene que resume de uma forma tão profunda e bonita a história dessa família. Amor ao primeiro toque. Um encontro de estudo numa supervisão de ensino deu origem a outro encontro que mudou nosso destino. Nossas almas se buscavam no plano espiritual, mas foi no plano terreno que aconteceu, afinal. Em local de acolhimento de crianças sem proteção, nossas almas se encontraram, nos tocamos com emoção. Com 1 ano e 5 meses e um vazio no olhar, o toque foi importante para nos aproximar. A procura inconsciente de viver o amor materno transformou esse momento no encontro de amor eterno. Eu digo que eu nasci do coração uterino da minha mãe. Porque é um coração que gera. No mundo que hoje em dia você vê nos jornais mães jogando filhos no lixeiro e coisas assim, e você encontrar uma pessoa tão sensível que à primeira vista se apaixona por você e tem essa sensibilidade de adotar esse amor, esse carinho, eu acho que é raro. Eu diria que minha mãe ela já é rara na minha vida. Um exemplo e uma lição de vida, né? Nessas horas, a gente vê que o amor existe e vence todas as barreiras. Semana que vem, não esqueçam, tem mais adoção por aqui. E o Viva Mais de hoje termina agora. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedse.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. No próximo programa tem mais histórias de adoção e tem também uma reportagem especial em homenagem ao Dia dos Namorados. Tudo isso e muito mais domingo que vem às 8 horas da manhã aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela companhia e até lá!